Fala, rapaziada. E aí, tranquilidade? Bom, gente, esse vídeo aqui está destinado ao nosso conteúdo sobre função, né? Então, para esse primeiro, a gente vai relembrar o que era de fato uma função, né? No segundo vídeo, a gente vai falar sobre gráficos de função. E no terceiro, das nossas determinações de domínio contra domínio e imagem, beleza? Bom, primeiro vamos lembrar o que era uma função. Lembra que eu falei com vocês que essa palavrinha de função, né, está ligada diretamente à ideia de dependência. Então, por exemplo, quando você fala, o tempo de viagem está em função da velocidade que você se encontra, né? Quanto mais rápido você for, mais rápido você chega. Então, essa ideia de função aqui na matemática também vai ser essa, de dependência. Alguma coisa em função de outra. Só que aqui na matemática a gente costuma comparar, né, números. Costuma comparar números. Nem sempre vai ser assim, mas normalmente a gente costuma comparar números. E esses números estão presentes em conjuntos numéricos. Aqui na matemática a gente vai dizer que a função ela depende de dois conjuntos. Então, por exemplo, se você tem aí um conjunto A e um conjunto B, eu vou estabelecer uma relação de função de A em B quando eu tiver uma lei de formação f de x. Como assim isso aqui é a nossa lei de formação? O que significa isso? Significa que eu posso estabelecer relações entre conjuntos. E algumas dessas relações vão ser chamadas de função. Algumas não vão poder ser chamadas de função. E é isso que a gente vai ver agora nesse primeiro vídeo. E essa lei de formação é o que nos diz qual a regrinha que estabelece a tal relação entre esses conjuntos. Então, por exemplo, se eu tiver os conjuntos A sendo 1, 2 e 3, esses são os elementos de A, e o conjunto B, os elementos dele são -2, -1, 0, 1 e 2. E aí eu quero estabelecer uma relação entre esses dois conjuntos onde ela esteja definida pela lei de formação x menos 2. O que significa isso? Que eu quero estabelecer uma relação entre esses dois conjuntos, onde ela seja escrita desse formato f de x igual a x mais 2. Beleza, mas eu quero estabelecer essa relação de qual conjunto para qual conjunto. Eu preciso estabelecer quem é o conjunto de saída e quem é o conjunto de chegada. E aí é que eu vou dizer que ele vai partir de A para B. Poderia ser o contrário, poderia ser de B para A. E aí seria assim, B para A. Alan, essa ordem faz diferença? Com certeza. Porque quando você coloca essa ordem, você está dizendo que B está em função de A, ou seja, você está saindo do A e indo para o B. E aí, como é que a gente vai ver se isso aqui é ou não uma função de A em B? Aí a gente vai ter que substituir. Como assim? Ele está dizendo que f de x igual a x menos 2, ou seja, ele está dizendo que alguém está em função de x. Só que escrever f de x igual a x menos 2 é a mesma coisa que escrever y igual a x menos 2. Aqui eu estou dizendo que o y está em função do x. E se é o y que está em função do x, como eu tinha falado que aqui era o b que estava em função do a, então aqui vão estar os elementos de y e aqui vão estar os elementos de x, tudo bem? Então, os elementos do a são os meus valores de x. Então, eu vou começar a substituir esses elementinhos aqui do a. Vai ficar assim, ó. Y igual a 1 menos 2. Isso vai dar menos 1. Isso para x igual a 1. Agora, para x igual a 2, y igual a 2 menos 2, que é igual a 0. E para x igual a 3, 3 menos 2, que é igual a 1. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar esses três elementos, menos 1, 0 e 1. Eles têm lá no meu conjunto B? Tem, ó, menos 1, 0 e 1. Então, significa que aqui, ó, nesse primeiro caso, a gente tem o par ordenado x igual a 1, y igual a menos 1. Nesse segundo, x igual a 2, y igual a 0. E esse terceiro, x igual a 3, y igual a 1. Todos esses três pares ordenados, ou seja, todos esses três pontos, estão indicados aqui na nossa relação entre A e B. Então, olha como é que você vai ter, ó, você vai ter o conjunto A e o conjunto B aqui. Quando a gente estabeleceu as relações, a gente viu que o 1 vai dar lá no menos 1, o 2 vai dar lá no 0 e o 3 vai dar lá no 1. E aí, para a gente perceber se isso é ou não uma função, vamos lembrar, tinham duas regrinhas, né? A primeira regrinha, todos os
elementos de A estão ligados. Ou seja, todos os elementos desse conjunto aqui de saída estão ligados a alguém de lá. O 1 está ligado ao menos 1, o 2 está ligado ao 0, o 3 está ligado ao 1. Aí lembra, para ser chamado de função ainda precisava de uma segunda regrinha. Qual era essa regrinha? Cada elemento do A só está ligado a um elemento de B. E aí olha para cá, ó. Cada um desses carinhas aqui, ó, só está ligado a um elemento do outro lado, ó. Esse só está ligado a 1. E esse só está ligado a 1. Isso significa que essa segunda regrinha já é suficiente. Resumindo, não sobrou ninguém nesse conjunto A e cada elemento desse conjunto A está ligado a apenas um elemento do conjunto B, então isso é uma função. Ah, Alan, mas está sobrando elemento ali no conjunto B. Não tem problema, tá? No conjunto B pode sobrar elementos. No próximo videozinho a gente vai ver uma outra forma de representar uma função que é através do seu gráfico. Então clica nesse vídeo que está aparecendo aí para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!